do rito moderno, o nosso irmão José Dias, o meu venerável lá de Loja, Eurico Barbosa Nunes, meu irmão João Lopes da Silva Sobrinho, que inclusive é meu padrinho maçônico, cumprimentar os demais irmãos aqui presentes, as demais autoridades, tá certo? E vamos começar a trabalhar. Tá? Eu botei, não em PowerPoint, que ficou muito pesado, eu coloquei em, como se diz, em como se diz, cadê o rapaz? PDF, tá aqui. Deixa eu compartilhar agora, que fica mais fácil. Pronto. Ué, estou podendo compartilhar por quê, rapaz? Venerável, dá uma mensagem aqui dizendo que eu não estou podendo compartilhar. Me autoriza a compartilhar, homem de Deus? Já está autorizado. Vamos lá, pronto. Muito agradecido. Está aqui você. Deixa eu fechar aqui isso para cá, botar para cá. Bem, meus irmãos, nós vamos falar um pouco hoje do rito francês. Uma história que é antiga, tá? Porque, de certa forma, as origens da maçonaria elas estão, de certa maneira, ligadas à história da Inglaterra, à história da França, mas, ao mesmo tempo, uma história moderna. O rito francês, o rito moderno, ele nasceu numa espécie de momento de vanguarda, onde você tinha a questão do iluminismo. Então, realmente, você tem o antigo e o moderno convivendo aqui. Eu vou tratar um pouco dessa parte do moderno e o nosso outro palestrante vai tratar um pouco dessa parte do antigo, tá certo? Venerável, você colocou para gravar? Estou gravando. Perfeito. Pois vamos lá. Bem, a primeira coisa que eu queria situar a vocês são alguns aspectos históricos que são fundamentais, tá? Ó, o que é que nós temos? Nós temos aqui as Ilhas Britânicas. Você tem a Escócia, você tem a Irlanda do Norte e você tem a Inglaterra. É isso aqui que a gente chama de Reino Unido. Então, a coisa aqui ela não é harmônica. Coisa pior ainda. O que é que acontece? Na Inglaterra, alguns eventos históricos vão, de certa maneira, criar um fluxo migratório. Você tem no século XVII a Guerra Civil, com a morte do rei Carlos I. Mais adiante, você tem a dinastia Stuart sendo tirada praticamente do poder com a Revolução Gloriosa, já no século XVIII. E aí você vai ter os que se chama de jacobinos. Quem são esses jacobinos? São exatamente adeptos do rei James da família Stuart. Então, eles vão fugir. Então, você vai ter um grande fluxo migratório. Para onde essas pessoas vão? Bem, da Inglaterra, eles vão para a Irlanda e eles vão para a França. Quem é que está indo para esses dois países? Jacobitas, que a gente já começamos a comentar aqui, e nobres que não tinham muita representatividade. O que é que nós sabemos deste pessoal que foi para a Irlanda? Ó, veja bem, nós temos ingleses chegando aqui. Nós temos ingleses trazendo a maçonaria para cá. E aí você tem essa maçonaria irlandesa por ingleses refugiados. Então, haverá uma fusão cultural aqui e, por conseguinte, uma fusão maçônica. O Vitor Guerra já dá notícias que, em 1688, nós temos já loja de pedreiros livres. E, em 1711, quer dizer, logo no começo do século XVIII, já temos um sistema de 3 graus. Então, é esta maçonaria aqui. Veja que ela é bem diferente da Inglaterra. Por quê? Porque ela tem elementos ingleses e elementos irlandeses. E aí você tem os ingleses que vão para a França e fazem a maçonaria na França. Então, eu posso afirmar, neste momento, que a maçonaria francesa é inglesa. Durante aproximadamente entre 40 a 60 anos, pelo Canal da Mancha, houve esse fluxo migratório. Aí o que acontece? Vamos ao século XVIII. Olha só, acontece o contrário. Nós vimos que os ingleses foram para onde? Para a Irlanda. Agora, da Irlanda, eles estão voltando para a Inglaterra. Quem é que está voltando agora? Anglo-irlandeses. Há uma mistura. E detalhe, uma mistura muito próxima dos irlandeses. Quando eles chegam aqui,
eles se deparam com uma maçonaria completamente diferente do que eles estavam acostumados a fazer. Eles entravam em loja, eles não conseguiam acompanhar bem a ritualística, enfim, a coisa não estava indo muito bem. Aí foi o que eles fizeram? A própria maçonaria deles. Qual é a diferença, basicamente, dessas duas maçonarias? Na maçonaria inglesa, o grau de aprendiz e companheiro ele é um só, apenas um. E aí você tem o mestre, que quase sempre não é bem a questão do grau de mestre que nós temos hoje, mas é o companheiro que assume a liderança da oficina. Diferente da Irlanda, que você tem o aprendiz, você tem o companheiro, você tem o mestre e a instalação e arco real. Então, veja que você tem a instalação do venerável mestre e você tem um arco real, que é uma espécie de complemento. Neste sentido, a gente pode perceber que a maçonaria irlandesa, pelo menos na sua forma de organização, ela está bem mais interessante do que a maçonaria inglesa praticada na França. Aí o que acontece? Nós estamos no século XVIII. Olha como é que está a França. Nós temos ingleses, escoceses, que vimos que a Escócia é bem próxima, e irlandeses. Está todo mundo trazendo prática maçônica para a França. No século XVII, o que é que nós temos? Você tem várias práticas maçônicas, são muitas lojas. Se a gente for puxar uma bibliografia, existe muito em cima disso, você vai ter loja de 1640 e pouco, 1680 e pouco. Quer dizer, é uma coisa que não vale a pena você sair datando por datar, sem sentido. O que nos interessa são algumas datas fundamentais, por exemplo, a fundação da Grande Loja de Londres em 1717. Ora, esses londrinos, eles vieram para a França, fizeram maçonaria na França. Então, essa maçonaria aqui, ela tem muitos traços franceses. Na década de 1720, você já tem notícia de uma maçonaria operativa escocesa se estabelecendo. E em 25, a maçonaria francesa de influência londrina vai exatamente começar a se consolidar. E é aqui que nós vamos ter os modernos. Eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Nessa época, ninguém sabia quem era moderno, quem ia ser antigo. O pessoal só dizia assim, vamos fazer maçonaria. Não tinham na cabeça deles aquela divisão de rito. Tanto é que eu peguei um fragmento do Roger, colocando exatamente isso. No segundo terço do século XVIII, é quando se constitui na Inglaterra um sistema maçônico, produto de todas as influências, especialmente vinda da França. Então, nós percebemos que aqui em Londres, a maçonaria tem muitos traços franceses. Agora, o que acontece? Vamos aos vazamentos? O pessoal geralmente só foca em maçonaria secada em 3 batidas distintas. Há miseravelmente mais de 30 vazamentos de práticas maçônicas. Muitas delas não foram à frente, mas 2 chamaram atenção. Samuel Priest publica em 1730 Maçonaria Dissecada. É um livro realmente fininho. Deixa eu ver. Depois eu mostro para vocês. Eu tenho ele aqui comigo. É um livro realmente fininho. Tá? Então, o que foi que ele fez? As tradições naquela época, elas eram orais. Então, as sessões eram bem rápidas. E ele, obviamente, teve muito tempo para ir de forma bem discreta, anotando. Ele publicou nos tabloides lá de Londres, foi um sucesso. E o que aconteceu? Muitas pessoas que não eram maçons começaram a se passar por maçons, porque sabiam como entrar, sabiam como se vestir, sabiam quais eram as respostas. Em 43, você tem essa obra já publicada, traduzida para a França. Então, a coisa escancarou. Você tem nos templos maçônicos vários profanos. Ora, o que a França fez para se resguardar? Ela fez algumas mudanças. Mudanças são sempre muito bem-vindas quando necessárias. A primeira coisa, inverteu as colunas. Então, eu chego, eu sou um profano. Então, de repente, eu olho e vejo as colunas invertidas, eu já fico inseguro.
Inverteu a marcha. Começamos com o pé direito, não com o pé esquerdo. Inverteu as palavras sagradas de aprendizes e companheiros. E ainda introduz uma coisa que não tinha: palavra de passe para os aprendizes. Então, foram medidas de segurança para que pessoas que não fossem maçônicas não conseguissem adentrar as sessões. Bem, essa maçonaria aqui, ela já estava sendo praticada, a gente está vendo aqui, desde quando? 1725. Aí, o que vinha acontecer? Por volta de 1700, um pouquinho mais adiante, na década de 50, os irlandeses lançam a sua maçonaria. E eles se auto-intitulam antigos. Se nós formos ver cronologicamente, eles são bem mais novos. A ideia do antigo é dizer: nós temos as práticas originais da maçonaria. Aqui é uma planta do templo dos antigos, digamos assim, que está bem aqui, difundida em 3 batidas distintas. A autoria é desconhecida. Tanto este livro quanto este outro, os senhores encontram hoje para vender na Amazon, tá? Então, você percebe que aqui tem o venerável, o primeiro diácono, o pestmaster. Você tem aqui, ó, o segundo vigilante, o segundo diácono, o primeiro vigilante. Está lembrando o rito escocês? Olha aqui, ó. Você tem aqui candelabros, tá? Então, veja que a organização da loja é diferente da organização da loja moderna. Tá? As práticas também eram diferentes. E aí, o que eles fizeram? Eles começaram a chamar a turma que fazia antes maçonaria de modernos. Por quê? De forma pejorativa. Quais eram as queixas que eles tinham? Vamos lá, então. Primeiro, os caras, os modernos, na visão deles, não tinham um arco real. Isto era inadmissível. Só que os modernos colocaram arco real em 1760. A questão da cerimônia de instalação do venerável, que não tinha. Então, eles achavam também condenado. O abandono das orações parou. Esta acusação aqui, ao meu ver, ela é infundada. Por quê? Porque se você pegar maçonaria dissecada, em nenhum momento há orações. Há orações em 3 batidas distintas. Então, eles praticavam orações. Os modernos, não. Eles criticaram também a alteração das colunas, a inversão das palavras, né? Da marcha. Então, coisas que, na verdade, foram feitas para a proteção da maçonaria francesa. Então, eles criticaram isso, como quem diz: vocês desvirtuaram a origem da maçonaria, a essência. Bem, nesse sentido, como é que fica a questão, nesse momento, da organização da maçonaria lá na França? Veja bem, em 1735, a Grande Loja de Londres ela acabou por negar um pedido francês para criar uma grande loja provincial, tá? Mas esse pedido foi, de certa forma, autorizado em 43. Aí você tem uma grande loja inglesa da França. Não se esqueça que essa questão dos rituais modernos que você tem na Inglaterra, você também tem na França, tá? E aí o que acontece? Em 55, a grande loja inglesa da França, digamos assim, ela rompe com a Inglaterra, criando a grande loja francesa. Só que, dentro da grande loja francesa, começam algumas polêmicas, obviamente. E essas polêmicas, essas divergências internas, vão acabar provocando a criação da grande loja nacional francesa, não é a que nós temos hoje, tá? Em 73. Então você está percebendo que está tendo aqui uma desavença nesse negócio. E ainda no mesmo ano, você vai perceber que vai surgir o Grande Oriente da França, sobre a presidência do Duque de Luxemburgo, tá? E vão ser adotados os regulamentos da Ordem Real da Franco-Maçonaria. Então você vai ter a Grande Loja da França, a Grande Loja Nacional da França e o Grande Oriente da França. Tudo bem? Bem, na sequência, nós vamos aqui falar do Filipe de Orleans, que foi o primeiro grão-mestre. A coisa lá estava bagunçada. Em que sentido bagunçada, Jorge? No sentido de que
todo mundo que era nobre ou se achava que era nobre, pegava e criava uma patente de regularidade, né? Aí ficava o negócio, essa patente de regularidade, graus elevados, aquela coisa toda. E aí estava complicado, estava difícil. Então o que foi que ele fez? Ele retoma os graus simbólicos em 782, faz a publicação deles, e aí em 1786, ele tenta, de certa maneira, organizar isso tudo. Você tem os rituais, os graus superiores, 22 graus são condensados em 4, tá? E aí vamos verificar que a maneira, uma das dúvidas que os irmãos têm demais, é que a maneira como os ritos superiores franceses são organizados é diferente dos outros, tá? Por exemplo, o primeiro grau, primeira ordem sapiencial, que seria o grau 4, não é apenas o grau 4, representa vários outros também, porque são 22 condensados em 4. Então, como é que o rito moderno vai se equacionar a partir de então e vai ter a cara que ele tem hoje? Você percebe que ele vai ser criado em Paris, em 61, vai ser constituído em 24 de dezembro de 72 e proclamado em 9 de março de 73, nascendo pelo Grande Oriente da França. Você vai ter os 3 graus simbólicos. E a base, inicialmente, vai ser a Constituição de Anderson de 23. E você vai ter também as ordens sapienciais, que vão ser 4. Quando você olha hoje para o rito moderno, você percebe que foram acrescentadas mais 2 ordens sapienciais, tá? Mas esta é a configuração inicial que nós temos aqui, tudo bem? Agora, eu quero pegar com vocês alguns conceitos sobre o rito moderno, porque há algumas discussões e algumas colocações um tanto quanto polêmicas, tá? Por exemplo, o rito moderno ele é essencialmente deísta. O que é deísmo? Ora, não se esqueça que o rito moderno surgiu de onde? Surgiu da França. Muitos filósofos franceses foram maçons. Então você tem aqui uma maçonaria recheada de filósofos que, de certa forma, contribuíram demais para um racionalismo. Então, o deísmo é uma forma racional que vai assegurar a existência de um ser superior. Então, eu chego a essa existência não pela fé, mas eu chego pela razão. Diferente do teísmo, por isso que eu marquei o teísmo de outra cor, que não é do rito moderno, mas é do rito escocês, é do rito brasileiro, é do rito adoniramita, que trabalha a mistura de religião com maçonaria, que trabalha essa ideia de crença num único Deus, de caráter pessoal, transcendente, que cria o universo. Então você percebe já bem aqui uma grande diferença. Essa diferença, nós vamos tratar mais adiante, é que alguns vão querer alegar que o rito moderno é irregular. Mas calma aí, mais tarde tratamos disso. Ele é agnóstico. O que é isso? O agnosticismo é uma doutrina que reputa inaceitável e cognoscível ao entendimento humano a compreensão dos problemas propostos ao metafísico-religião. Então você vai ter a questão do método empírico, é a razão comprovando a teoria, tá certo? O secularismo, que vai dividir exatamente o papel do Estado e da Igreja. Qual é o momento que você está vivenciando? Você está vivenciando o Iluminismo e depois do Iluminismo, a Revolução Francesa. Qual é o momento que você tem anteriormente? O absolutismo. E como é que esse absolutismo se configura? A Igreja e o Estado estão entrelaçados. É o poder temporal e o poder espiritual. Na época do Iluminismo, há esta separação. O Estado cuida do seu papel e a Igreja cuida do dela. O Estado contrata filósofos a peso de ouro para criarem mecanismos de lei ideológicos que façam essa separação.
E a maior parte desses filósofos são maçons. Você vai ter aqui, por exemplo, o aspecto laico, que vai, de certa forma, rejeitar completamente essa influência da igreja no Estado. Isso aconteceu no Piauí, isso aconteceu no Brasil, na época da questão religiosa, isso aconteceu na França. O caráter adogmático, um dogma, é uma crença inabalável. Quando eu digo assim, Deus criou o mundo, eu não tenho nenhuma prova de que Deus criou o mundo, mas eu acredito nisto e é um dogma. Agora, como o rito moderno é um rito filosófico, laico, ele vai rejeitar tal postura e ele vai trabalhar o quê? A razão. Olha o positivismo criado pelo senhor Augusto Comte em 98, que você vai perceber exatamente que ele vai trabalhar o quê? A ideia de que a ciência e a razão são as molas propulsoras para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um rito que é deísta, agnóstico, secular, laico, adogmático e positivista. Veja que é bem diferente dos ritos que nós costumamos ter. Então, o que acontece? Do rito, vamos para os rituais. Ora, você teve o vazamento inicialmente em maçonaria dissecada em 1730. Então, aquilo, por incrível que pareça, começou a ser como base, porque na época tudo era oral, para os veneráveis começarem a escrever seus cadernos. Então, você tinha, em 1783, 5 cadernos. O caderno do venerável, do primeiro e do segundo vigilante, do mestre cerimônia e do arquiteto. O que é que o Grande Oriente da França fez? Pegou o caderno do venerável, organizou e lançou em 1801 o Regulateur du Maçon. Se você for parar e observar, você vai notar que este aqui é o primeiro ritual oficial da França. O que você teve antes foram vazamentos ou anotações ou manuscritos, tá? Então, em 1801, nós temos o primeiro ritual oficial do Grande Oriente da França. E como é que a coisa vai se equacionando entre França e Inglaterra? Ora, você está tendo aquela disputa dos antigos e dos modernos. Só que em 1813, lá na Inglaterra, o grão-mestre dos antigos é parente do grão-mestre dos modernos. Então eles fazem a união. Só que na Inglaterra, o aspecto antigo já está mais forte do que o moderno. Então vai predominar uma maçonaria mais, digamos assim, com os traços dos antigos, né, dos irlandeses, do que dos modernos. Na França, o que é que você tem? Eles avançam. A Reforma Murat, por exemplo, a Amiable, no qual os rituais do golpe são baseados, a Grossier, e a do rito moderno francês restaurado, o pós-Grossier, que é a que hoje é utilizada. As pessoas têm a mania de dizer que a Grande Loja Unida da Inglaterra, fundada em 1813, ela é a potência mais antiga. Não, ela não é a potência mais antiga. Se você for parar e voltarmos nos nossos slides, você vai perceber, por exemplo, que lá na Inglaterra, em 1717, foi fundada a Grande Loja de Londres. Ela tem traços modernos, diferente, por exemplo, do que você vai encontrar na Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, não foi a França que desvirtuou o caminho, foi exatamente a Inglaterra. Agora, vamos para o Brasil. E aí? E nós? Bem, aí está o ritual Amiable, a Reforma Amiable, tá? Do final do século XIX, que serviu como base para os nossos cadernos, nossos rituais aqui. Como é que são esses rituais? O Amiable. Nós já vimos que ele é positivista, ele é o que? Teísta, ele é agnóstico, ele é secular. E nós? Como é que nós estamos aqui? Nós vimos aqui que nós temos a Reforma Amiable. Como é que é esta reforma? Ela é uma reforma positivista, é um rito deísta, agnóstico, secular, laico, filosófico, que trabalha a liberdade de consciência religiosa.
no ritual amiável, por exemplo, como nos outros, você vai notar que a Bíblia estará lá dentro do templo. Entretanto, estará fechada como respeito às diversas crenças dos irmãos. Então, como é que isso vem com as suas adaptações para o ritual do Grande Oriente do Brasil? Porque, convenhamos, toda vez que um Oriente pega um ritual de um outro para trazer para ele, é claro que vão sofrer adaptações. Vamos ver como é que foram isso. Olha só. Primeira coisa, em todos os rituais, do Regulatê do Maçom até os últimos, você percebe uma coisa bem curiosa. Eles fazem questão de fazer uma distinção entre livro da lei e livro sagrado. O que no Brasil, livro da lei se torna sinônimo de livro sagrado. O que é ou o que são os livros da lei? A Constituição do país, a Constituição de Anderson ou outras constituições, o Regulamento Geral da Federação. Isso são os livros da lei. O que é o livro sagrado? É o livro religioso da religião predominante naquele país. Pode ter mais de um, tá certo? Então você percebe aqui, por exemplo, na iniciação, no Regulatê, tá aqui, ó. Mantém-se o livro da Constituição e o Regulamento Geral, sobre o qual é colocado um esquadro e a mão do neófito. Eu peguei e fiz algumas consultas também. Eu não botei os fragmentos, porque senão se tornaria muito extenso e cansativo. Mas no Grande Ritual de Lisboa, de 1909, você não tem nenhuma referência à Bíblia, mas são as leis maçônicas. Quando você vem para o Brasil, GOB, 1869, também você tem a mesma coisa no Regulador do Maçom, que é muito parecido com o Regulatê de 1801. Quando você vai para 1962, Grande Oriente do Brasil, Ritual de Aprendiz, você tem também a mesma coisa. Eles colocam o livro da lei, ou os livros da lei, as leis maçônicas e morais, e não a lei religiosa. Agora, como é que nós colocamos isso no nosso ritual de 2009? Bem, primeiramente vamos ver a questão do uso da Bíblia, como está lá no nosso ritual. Levando ao conhecimento do poderoso irmão, que é o muito poderoso sobre o capítulo do rito moderno para o Brasil, em sessão realizada aos 8 dias do mês de setembro do ano de 5.969, tomando como conhecimento a comunicação verbal formulada pelo grão-mestrado, ao propósito das preocupações da potência simbólica, no que tange à colocação do livro da lei, especificamente a Bíblia, como uma das alfaias das lojas simbólicas, houve por bem tornar a resolução anexa a este. Primeiro, o livro da lei não é alfaia dentro do rito moderno. E segundo, bem aqui você percebe a confusão. Ele está colocando o livro da lei, aí abre parênteses, especificamente a Bíblia. São duas coisas distintas. Mais adiante ele coloca assim: trata-se a presente convocação de sessão especial para conhecimento de comunicação formulada pelo Grande Oriente da Organização Potência Simbólica, através do comparecimento do poderoso irmão Carlos Queidel, passado para o Oriente Eterno, para nos dar das preocupações da potência simbólica no que tange à colocação do livro da lei, especificamente a Bíblia. De novo ele coloca a mesma confusão, livro da lei e livro sagrado, e mais uma vez colocando como alfaia da loja. Mas ele coloca ainda assim: considerando que o rito moderno não é deísta nem teísta. Opa, nós vimos que um rito deísta é um rito que busca uma ideia de um ser superior por meio da filosofia, da razão, e um teísta pela fé. Então o rito moderno ele é sim deísta, tá? Então já temos aqui um equívoco conceitual. Por não admitir dogmas, porém não é antideísta nem anti-elitista, não sendo obviamente positivista. O rito é positivista e muito menos ateu. Realmente, ateu ele não é. Considerando que o rito moderno não é necessariamente agnóstico, ele é agnóstico. Por isso fiz questão de trabalhar todos os conceitos relacionados ao rito anteriormente. Mas sua posição se situa dentro da prudente neutralidade,
que deve vigiar, isto pela sua própria Constituição, pois respeita a liberdade de consciência de todos os que por ele concorrem. Considerando ainda que o rito moderno, pela sua indiscutível flexibilidade, é o que pode concentrar toda a gama estrutural concebida por Anderson, quando no artigo 1º da sua Constituição, inline, assim se pronunciou. E o que ele vai colocar? Ele vai colocar que todo maçom, para ser maçom, tem que acreditar em Deus e não tem que ser um libertino religioso. E a coisa não é assim. Ele trabalha a maçonaria como se fosse um rito, de certa forma, misturado com crenças religiosas. O rito moderno não trabalha desta forma. Declarar a competência da potência simbólica para adotar a resolução que harmonize a doutrina maçônica com o espírito e a forma de seus compromissos externos, no tocante à definição da Bíblia como livro da lei para o Brasil. Então, não só, mais uma vez, houve o equívoco e a mistura de conceitos entre o livro da lei e o livro sagrado, como você tem um texto de quase 4 ou 5 páginas que fala, e ao final das contas diz que fica a critério da potência. Agora, veja bem, se fica a critério da potência, quando nós estamos naquela parte sobre como a loja ela é montada, tá? A decoração da loja, olha o que o ritual coloca. Sobre a mesa do venerável, por exemplo. Sobre esta mesa devem se encontrar um candelabro de 3 luzes, um malhete, a Constituição do Grande Oriente do Brasil, o Regulamento Geral da Federação, o Estatuto e o Regimento Interno da Loja. E este ritual. Até o Regimento Interno da Loja você percebe que são o quê? As leis. A espada maçônica de lâmina reta, bem como o livro da lei. Veja como ele mais uma vez mistura os conceitos. Porque os livros da lei são a Constituição, os regulamentos, estatutos e regimentos. Bem como o livro sagrado, no caso a Bíblia, que estará em posição simétrica do venerável mestre na extremidade oposta da mesa. Esse livro ele vai estar fechado em respeito à crença dos irmãos. É exatamente o que ele vai colocar aqui. À esquerda da mesa do venerável, olhando para o ocidente, há um sol, à direita uma lua refletindo o sol. Diante da mesa venerável do oriente existe uma pequena mesa triangular, que é uma extensão em frente à mesa dele. Triângulo dos compromissos, porque nós não fazemos juramentos, nós nos comprometemos, é diferente. Como se for a continuação daquela mesa, e onde se coloca a Constituição do Grande Oriente do Brasil, sobre a qual se posicionará o esquadro, o compasso e o esquadro. Então nós nos comprometemos com as leis, não com a religião. Não é a Bíblia que está lá, como outros ritos, mas são as leis maçônicas. Neste grau, o esquadro estará sobreposto ao compasso. As pontas do compasso, semi-abertas, estarão voltadas para o ocidente e dos esquadros para o oriente. Aí ele bota assim, à esquerda do oriente em relação ao lado do venerável, e junto à balustrada, há uma cadeira e uma mesa triangular para o orador, sobre o qual estará a Constituição do Grande Oriente do Brasil, o Regulamento Geral da Federação, o Estatuto Interno da Loja e o presente ritual. E uma cadeira e uma mesa triangular para o secretário. Então você percebe que ele trabalha bem a questão das leis quando fala de secretário e orador, mas ele mistura quando ele fala, por exemplo, de venerável. Tá? E uma outra coisa que chama a atenção bem aqui, tá? Ele fala de um delta luminoso de um olho esquerdo. Isso não existe em nenhum regulamento, em nenhum dos rituais do regulaté do maçom até o rito de referência hoje da França. Você tem essa questão do olho esquerdo. O delta é apenas um olho. Nós acreditamos que, ao invés de fazermos do ritual, fazer todas aquelas preleções, esse próprio texto que está no ritual, pequeno e simples, ele resolve o problema do uso da Bíblia. O livro sagrado, aqui tem que ser mudada a redação, em uso nas lojas maçônicas brasileiras é a Bíblia. No entanto, o iniciado ou maçom tem o direito de prestar o compromisso que a ordem exige diante do livro que retrate sua crença pessoal. Sua presença é obrigatória nas lojas que praticam o rito moderno, sendo que durante os trabalhos permanecerá fechado, em respeito às convicções religiosas de cada irmão em particular.
Então a gente percebe que na adaptação que houve do ritual de Amiable para o Gobe, muitos desses conceitos que você tem no rito francês, eles acabaram sendo perdidos ou substituídos. Tá certo? Quais são as observações que a gente quer fazer com vocês? Prestem atenção. O livro sagrado, que no caso é a Bíblia, não faz parte das luzes da loja. Lá no ritual 1, disse bem claro que as luzes da loja são o venerável mestre, o primeiro e o segundo vigilante. Tem que ser feita a diferença entre o livro da lei, que são as constituições, regulamentos maçônicos, e o livro sagrado, que é a Bíblia, como está descrito anteriormente. Desde 1801, no regular T, não se fala na Bíblia, como também no Amiable de 87, do qual o Gobe se inspirou para fazer os nossos rituais. Olha como é que está aqui no ritual Amiable. O irmão mestre de cerimônia conduz o receptário ao Oriente para que ele faça sua promessa solene, quando o receptário é colocado de pé no Oriente. Venerável, meu senhor, colocai a mão direita sobre este esquadro e sobre o livro que contém a lei maçônica. Não é a lei divina, não é a lei católica, é a lei maçônica. Eu vou ler a fórmula da vossa obrigação, vós direis, então, eu prometo. Sobre este esquadro, emblema de retidão e justiça, este livro da lei dos maçons. Então você percebe que fica muito claro a diferença entre livro da lei e livro sagrado, tá? Aí vamos a algumas polêmicas. Então o rito francês é regular? Por exemplo, abolir a proclamação ao grande arquiteto do universo aos rituais? Em 1877, antes do Amiable, o Grande Oriente da França desobrigou mesmo seus membros a fazer essa aclamação. Agora, não é por isso que você tem um rito irregular. O que é um rito regular? Uma loja regular. O que é uma loja regular? É uma loja composta de 7 maçons regulares, que vieram de lojas regulares. O rito moderno é ateu? Não. E na Constituição do Gobe, não se cobra a crença católica em Deus. Olha o que está no artigo 2. São postulados universais da instituição maçônica. 1. A existência de um princípio criador. 2 pontos. O grande arquiteto do universo. Um princípio criador é uma ação que está criando, não é Deus. O grande arquiteto do universo é uma simbologia criada dentro da maçonaria. Você não vê isso em nenhuma outra instituição, tá? Por isso é uma simbologia maçônica. E ela, de certa forma, ganha o significado de acordo com a crença do irmão. Se o irmão é de um rito que trabalha muitos aspectos religiosos, Gadu pode sim representar Deus, ou pode representar uma simbologia dentro do rito moderno. O rito moderno acredita, pela razão, pela filosofia, num princípio criador, sim, bem diferente do princípio criador que está presente na Bíblia. Aqui eu botei a bibliografia para vocês perceberem o avanço que eu busquei nos rituais. Foram muitas pesquisas, não só nos rituais, lendo, relendo, marcando, como também em alguns livros teóricos. Senhores, nós sabemos que os tempos mudam. Nós sabemos que o ritual de 1801 não atende mais às nossas necessidades, porque a sociedade mudou e nós não estamos em 1801. No entanto, mesmo com as mudanças acontecendo, nós temos que observar se essas mudanças vão desvirtuar ou não as linhas mestras de nossas práticas ritualísticas. Isto é muito importante. Aqui é uma página recente do Gobe, o Grande Oriente do Brasil, e eu louvo o Grande Oriente do Brasil está fazendo uma reformulação de seus rituais. O rito de York já foi reformulado. E aqui em Teresina, a augusta e respeitável loja simbólica irmão Cícero Veloso, que tem como venerável mestre o nosso irmão Alexandre Fortes, contribuiu bastante e de forma muito consistente nessa reformulação, tá? Você percebe que o rito moderno não está presente aqui, então ainda vai ser reformulado. Então o que acontece?
nós do rito moderno, nós precisamos ajudar nesta reforma. Nós precisamos rever nossos rituais antigos. Nós precisamos rever os nossos postulados para vermos como essas mudanças foram acontecendo ao longo do tempo e fazer com que nós, pelo menos, façamos com que as nossas práticas voltem ao mais próximo possível do que era para ser. De uma prática positivista, deísta, agnóstica, secular, laica, filosófica e de uma liberdade plena de consciência religiosa, que pouco está presente nestes nossos rituais atuais. É só esta minha fala, venerável mestre. Muito agradecido a todos.